E diante do convite, eu tentei fazer uma experiência assim, talvez um pouco inédita para mim, porque assim, eu tenho algum tempo, né, que eu sou filósofo, né, que tenho uma dedicação ao estudo da chamada filosofia da diferença, né, meu mestrado e meu doutorado foram muito nesse sentido, e ao mesmo tempo tudo isso acompanhado por um ativismo, um engajamento em cada hora em um lugar, né? Da Marcha das Vadias, a tática Black Bloc, a produção de curtas, de documentários. Aliás, um documentário, aproveitando para fazer propaganda, né? Estreou aqui, inclusive, há não muito tempo atrás, o Casa Grande e as Ruas do Medo, que é um documentário sobre a tática aqui no Espírito Santo. E aí, para essa mesa, eu busquei fazer uma experiência de junção dessas duas experiências, né? Dessa experiência conceitual, e de inclusive me arriscar talvez a propor alguns conceitos, e ao mesmo tempo que essa produção, que não é exatamente metodológica nem científica, fosse assim, traduzida e dialogada com outras tantas experiências minha de pesquisa, às vezes um pouco também, nas áreas dos ativismos, né? Eu confesso que eu vou perder a virgindade, porque normalmente eu não leio, né? Eu tenho uma certa rejeição assim, a ler em palestras, mas assim, por essa talvez densidade conceitual, eu vou pela primeira vez ler um texto em público. Espero que eu consiga fazer isso num tempo que não seja muito chato para vocês, né? Mas aí vou fazer essa experiência de um textinho que eu chamei de Cartografia das Resistências, contra dispositivo, resistência e luta, rasura das ruas, em homenagem ao nome do seminário, né? Vamos lá então. Cartografar o contemporâneo é espreitar suas lutas. A Revolução da Liberdade e a Revolta das Panelas, respectivamente na Tunísia e na Islândia, o grande ciclo de manifestações no Egito, a generalização das insurreições árabes, o movimento dos indignados na Espanha, a grande mobilização estudantil entre 2011 e 2012 no Chile, o movimento Occupy Wall Street, os protestos contra a reforma trabalhista na França, são apenas alguns dos exemplos da complexa rede que se insurgiu durante o século XXI. São reivindicações dispersas que ousaram recusar o sistema político representativo e partidário como um todo, ou simplesmente afirmaram: nossa demanda é simples, não nos matem, na forma da declaração feita recentemente por um dos manifestantes contra a brutalidade e o racismo policial nos Estados Unidos, que poderia perfeitamente ter sido feito feito pela periferia brasileira, né? As multidões do território brasileiro não ficaram alheias ao panorama mundial, como mostraram a revolta do Buzu em Salvador, a revolta da Catraca em Florianópolis, a revolta dos estudantes capixabas de 2011, de certa forma as jornadas de junho de 2013 e a tática Black Bloc, as marchas contra o genocídio da população negra e atos dentro de atos, e gosto sempre de citar como a polêmica crucificação da atriz e modelo transexual Viviane Beledoni. As ocupações de escolas públicas por estudantes secundaristas ou as repetidas ações feministas, que vão da Marcha das Vadias aos recentíssimos atos, rolou aí outro dia, né? Por todas elas que se emergiram contra a cultura do estupro. Diante desse enorme fluxo de subjetividades emergentes e das possibilidades de invenção do comum que eles comportam, novas e velhas formas de reação e negatividade afloraram. Para ficarmos apenas no âmbito latino-americano, observa-se, por exemplo, a oposição vigorosa e até mesmo o impedimento de governos que ao menos se apresentam como esquerda, bem como tentativas de barrar discussões sobre temas como gênero, pluralidade religiosa, tendências marxistas na escola, sobre a alegação de serem doutrinadoras. É, portanto, urgente cartografar as linhas, os afetos, as melodias e as ondulações resistentes. A prática cartográfica na filosofia ganhou importância a partir de um diálogo indireto
entre os filósofos Deleuze e Michel Foucault, o que faz dela uma espécie de criação a quatro mãos, conectada com uma certa tendência nietzschiana. Em versão supersônica, e vocês me perdoem, cartografar é o oposto de mapear territórios e buscar regularidades. Trata-se, ao contrário, de encontrar campos de forças, potências, procurando preferencialmente os movimentos das posições fixas. Cartografa-se, por exemplo, enfrentamentos entre forças, jogos de verdade, enunciações, modos de subjetivação, de estetização de si, de organização das lutas por liberdade ou por invenção do comum. Diante da composição dos dispositivos, apontam-se linhas de fuga, rupturas, fraturas. A pergunta que eu gostaria de nos colocar é simples e direta: como cartografar resistências? E aí, ouvindo a fala do Carlos, eu acrescentei aqui um plágio, que é ou o que pode um corpo que resiste, um plágio adulterado, né? Pergunta ativista antes que metodológica, uma vez que, ao menos para nós, gera sugestões híbridas ou monstruosas, anárquicas, e não propriamente uma teoria ou um método científico. E aí, aqui eu inicio uma parte que eu chamei de perfuração, fuga, contaminação, o que é um contradispositivo, que é uma brincadeira com um texto tanto do Agamben quanto... São dois textos, né? Um texto do Agamben e outro do Deleuze, que se chamam O que é um dispositivo. A cartografia é, entre outras coisas, uma maneira de desemaranhar um dispositivo, como se desfizéssemos um novelo. Mas o que é um dispositivo? Em um dos raros momentos em que Foucault definiu a noção de dispositivo, ele sugere, e aqui eu cito, portanto, Foucault, lembrando que assim, Foucault usava muito o termo, mas assim, em raras vezes ele parou para realmente fazer uma definição, né? Nesse momento em que a galera chama de genealogia do poder, né? Momento do vigiar e punir, vontade de saber, ele fazia um uso constante desse termo, que tem uma relação para nós assim, muito próxima com o que seria a atividade cartográfica em filosofia. E aí ele define assim: através desse termo, tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Em segundo lugar, gostaria de demarcar a natureza da relação que pode existir entre esses elementos heterogêneos. Em suma, entre esses elementos discursivos ou não, existe um tipo de jogo, ou seja, mudanças de posição, modificações de função, que também podem ser muito diferentes. E aqui volta o meu texto. O dispositivo comporta, portanto, ao menos 3 pontos. Primeiro, trata-se de um conjunto heterogêneo, linguístico e não linguístico, que compreende discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de segurança, virtualmente qualquer coisa, pois o dispositivo é uma rede que conecta elementos. Em segundo lugar, o dispositivo desempenha uma função estratégica e se inscreve nas relações de poder. Por fim, encerra em si aquilo que Foucault chamou de uma episteme, permitindo distinguir aquilo que é ou não aceito como um enunciado verdadeiro, válido em uma determinada formação histórica. O Agamben adverte a gente, então, que a gente não pode reduzir o dispositivo a uma tecnologia específica do poder, como aquilo que Foucault chamou de disciplina, ou soberania, ou biopolítica, né? Pois ele admite antes um novelo que atravessa todas essas especificidades históricas de como o poder se organiza. Por outro lado, não devemos pensar que com esses conceitos encontramos o funcionamento universal do poder, obtido pela espécie de uma soma de todos, né? Uma abstração, pois o poder está sempre dentro de um campo historicizado. Já para Deleuze, os dispositivos envolvem 4 dimensões. As 2 primeiras são 2 máquinas. A primeira faz ver, a segunda faz falar. Todo dispositivo contém, por um lado, um regime de visibilidades, que permite distinguir entre zonas de luz e escuridão. E, por outro, um regime de enunciados, que distinguem palavras, frases, proposições. O asilo, como local de visibilidade da loucura,
a medicina como dizibilidade da desrazão, a prisão como espaço que vê e faz ver o crime, a delinquência como forma de dizer o crime. Em seu livro sobre Foucault, Deleuze explica que, abre aspas, cada extrato, cada formação histórica implica uma repartição do visível e do enunciado. O saber, então, seria a formação entre essas duas coisas, visível e enunciado, né? E aqui a parte que me interessa mais, a terceira dimensão do dispositivo é constituída por linhas de força, diz o Deleuze. São elas que retificam, manejam e operam o movimento entre o ver e o dizer, ou seja, funcionam como flechas que entrecruzam as coisas e as palavras. Trata-se de uma dimensão fluida, que imprime dinâmica ao dispositivo, uma vez que arranja e rearranja suas regiões e impõe-lhes um certo funcionamento. Elas estão presentes em todo o dispositivo, atravessam, preenchem. Ou seja, a terceira dimensão é constituída pelo campo das relações de poder. Contudo, para além dessa linha de força que envolve, aqui está a novidade do Deleuze, existe também a ultrapassagem, a transposição dessas mesmas linhas. Novidade na definição do conceito, né, de dispositivo. Nesse sentido, Deleuze indica ainda a subjetivação como uma quarta dimensão do dispositivo. Subjetivação envolve aquela última produção do Foucault, né, o uso dos prazeres, o cuidado de si. Resumidamente, poderíamos dizer assim, quando Foucault se dedicou às tecnologias do eu, né? Enquanto o poder funciona por uma espécie de compromisso entre uma linha e outra, a subjetivação implica uma dobra, quando a linha volta-se para si mesmo, escapa das dimensões do poder e do saber. Nessa dimensão, a linha de força perde a sua concordância linear com as outras forças e formas, recurva-se ou volta-se para si mesmo, com uma espécie de, aqui eu cito um textinho do Foucault, hermenêutica do sujeito, aguilhão que deve ser implantado na carne dos homens, cravados na sua existência, que constitui uma espécie de princípio de agitação ou de permanente inquietude no curso da existência. As definições anteriores sugerem, portanto, que a noção de dispositivo comporta os diferentes temas atravessados pelo pensamento de Foucault: saber, poder e subjetivação, esse último apenas por Deleuze. Embora esse último plano não tenha presença garantida em todos os dispositivos. Diante disso, a pergunta que gostaríamos de colocar é a seguinte: que lugar ocupa ou que relações é possível estabelecer entre resistências e dispositivos e como cartografá-las? Agamben não ignora a questão, mas busca fora da noção de dispositivo, mais precisamente da noção de profanação, as formas de resistência, ou como ele mesmo chamou, o corpo a corpo que, abre aspas, deseja liberar o que foi capturado e separado pelos dispositivos. Deleuze enfrenta a questão apenas quando Trick o questiona sobre como ou onde introduzir nos dispositivos a possibilidade de destruição das técnicas de servidão. Uma pergunta que Deleuze recebeu assim que ele proferiu a palestra. Em resposta, Deleuze argumenta que apenas uma análise apropriada de um dispositivo em particular pode dizer se as linhas de fratura encontram-se no nível do poder, do saber ou da subjetivação. Se cartografar é desfazer um dispositivo, cartografar resistências, acrescentamos, é grifar o que chamamos de contradispositivo. Uma cartografia das resistências compreende que poder e resistência então estão em relação, enquadrados em certa impossibilidade de escapar um ao outro por completo, embora as lutas recusem-se a participar inteiramente do funcionamento do dispositivo, optando por pervertê-lo, desqualificá-lo, deturpá-lo ou recusá-lo por completo, e principalmente criando contra ele. Por isso, não nos parece apropriado conceber um dispositivo sem levar em consideração, e aqui estou usando um termo nietzschiano que eu explico mais à frente, a afirmatividade criativa das suas linhas de resistência. Se o dispositivo é o vínculo que compreende e conecta as relações de poder, as resistências podem funcionar como contradispositivos na medida em que não cansam de inverter, reorganizar, perverter e recriar o funcionamento de suas relações de dominação.
Ou então, um contradispositivo procede não apenas desregulando as engrenagens ou o hardware, mas cria máquinas e inventa plataformas. Deixa eu ver meu tempo aqui. Quando busca responder à questão o que é um dispositivo, vimos que Deleuze indica como uma de suas dimensões as relações de força. E que eu tento fazer uma leve crítica à definição, meu orientador quase me matou. Meu orientador era o Peter Pelbar, quando eu fiz isso. Porém, um ponto curioso que talvez precise ser repensado é o seguinte: para explicar esse vetor que maneja, canaliza e retifica visibilidades e disibilidades, essa força que é invisível e indizível e que se embaraça em todas as outras linhas do dispositivo, é ao campo do poder que Deleuze se remete. Contudo, não seria mais exato definir essa dimensão como definida por um vetor resistência e um vetor poder? O próprio Deleuze já havia se perguntado sobre certa inconveniência do conceito de poder para definir as relações de força. Por isso, se o saber é definido como uma relação entre duas máquinas irredutíveis uma à outra, Deleuze, para traduzir essa expressão, né, ele diz, uma expressão um pouco agoniante, ele diz: a fala é cega e a visão é muda. Né? O mesmo não aconteceria com a dimensão das relações de forças. Somos levados a pensar que a linha de força é, na verdade, dupla. Ou então, são duas linhas imanentes, dispersas e fluidas, que circulam em conjunto pelo dispositivo e nele se embaraçam. Duas linhas que não são equivalentes. Para distingui-las, precisaríamos dizer que uma delas pende para a ação e outra para a reação. Cartografar resistências implica, portanto, em alcançar os momentos em que as resistências contradispositivam. Para essa cartografia das fugas inventivas, é importante notar que, perante as linhas fugidias, os poderes agem preferencialmente por estratificação, seleção e administração, enquanto as resistências, paradoxalmente, operam linhas de fuga, colocando-os como uma matéria desestratificada e desterritorializada. É preciso pensar as resistências como linhas ou vetores separados e entrelaçados. A lição cartográfica é não tomar os mistos por uma realidade homogênea, de forma a fazer perceber que as instâncias molares e moleculares do poder esforçam-se para capturar o movimento, no limite pará-lo, o que só pode ocorrer em uma operação secundária ou uma reação. E aqui eu dou um exemplo arriscado. Consultei alguns amigos do movimento negro antes de fazer isso, para ver pesquisadores da escravidão, uma vez que aprovaram, aqui vai. O movimento que vai das resistências difusas à configuração de um contradispositivo pode ser encontrado, por exemplo, nas lutas contra o sistema escravista brasileiro. Durante a vigência da escravidão, os escravizados praticavam pequenos furtos, fingiam ignorância diante das ordens, promoviam sabotagens, incêndios e fuga, enquanto, ao mesmo tempo, construíam estratégias solidárias de sobrevivência, religiosidade, dança, amor e afetividade. Essas recusas criativas não se dirigiam necessariamente à instituição da escravidão em toto. A princípio, era mais comum que se voltassem contra questões precisas, como o rompimento brusco das relações afetivas por ocasião de uma venda de um escravizado ou uma escravizada, ou contra castigos considerados excessivos. Alguns historiadores insistiram em atribuir ao fim da escravidão atribuir o fim da escravidão aos afetos da princesa Isabel de Bragança, ao humanismo dos movimentos abolicionistas brancos ou às necessidades econômicas do capitalismo industrial inglês. Tais explicações, contudo, não levam em conta as revoltas e a efervescência política dos próprios escravizados em seus contradispositivos de combate e criação. Quando Joaquim Nabuco propõe a proibição do comércio de escravos entre as províncias, alega que São Paulo arrisca seu desenvolvimento ao receber escravos, e cito aqui o Joaquim Nabuco, que eram elementos de desordem e perturbação. O peso dessas revoltas e das organizações negras nas decisões dos políticos profissionais está expresso na imensa quantidade de comutações de pena de escravos condenados à prisão. Em todo o Brasil, cerca de metade
eram voltados para os escravizados em revolta no Sudeste. O vigor das resistências era ainda potencializado pelo medo da elite branca brasileira de que os escravizados repetissem a fórmula da Revolução do Haiti. Mesmo as mudanças legais que lentamente levaram ao fim da escravidão no Brasil, como a Lei do Ventre Livre e a Lei 3.310, que proíbe a aplicação de castigos corporais aos escravos foragidos, e a Lei dos Sexagenários, só se tornaram eficazes porque foram acompanhadas do avolumamento das fugas, dos ataques, das revoltas, da formação generalizada de quilombos e mesmo de festas que celebravam as conquistas negras e que ameaçavam a circulação do poder escravocrata, por meio de uma conexão gigantesca entre as lutas. Em uma palavra, a escravidão encerra-se mediante a formação de um contradispositivo negro. Há uma lista extensa, e aqui eu tento, já tentando me encaminhar para o final, tento fazer assim uma definição um pouco a partir dessa discussão do contradispositivo, um pouco mais precisa de resistência, né? Quanto tempo eu tenho? Não, assim, que falta. Que falta? Faltam uns 10 minutos. 10 minutos. Você está sendo boazinha comigo, porque falta menos. Obrigado. Não tem problema, nós temos tempo. Há uma lista extensa de hipóteses a respeito da nossa condição pós-moderna e sobre a dinâmica das relações de poder no contemporâneo. De forma geral, aqueles que pensam o pós-moderno como um momento histórico e não uma tendência estética, não apenas uma tendência estética, indicam ao menos dois traços importantes. Primeiro, a vitória do efêmero e da banalidade sobre a potência crítica e contestatória existente na antiga modernidade. E segundo, uma modulação ou mutação do capitalismo tardio no período pós-guerra. Jameson aqui, por exemplo. Né? Outra direção tomada pelo debate atual caracteriza nossos tempos pela emergência de um poder soberano que faz do estado de exceção uma regra e transforma o campo de concentração em paradigma de governo. Viveríamos, assim, uma perigosa zona de indistinção entre absolutismo e democracia, entre Auschwitz e Guantánamo. Em um caso como no outro, as resistências parecem submetidas ao silêncio ou colocadas em segundo plano, enquanto a contemporaneidade emerge enquadrada tão somente sobre o prisma do poder. Diante dessa predominância do maquinário das relações de poder, que estou fazendo uma crítica a essa certa tradição de debate sobre a pós-modernidade, uma urgência se insinua: cartografar as resistências em sua potência inventiva. Ou ainda, acrescentando uma inflexão inspirada em Deleuze, trata-se de pensar as resistências em si mesmo, livres de categorias do negativo. Busca-se, assim, romper o enquadramento que privilegia o viés do poder, uma vez que as molduras podem ser rompidas e os enquadramentos permitem evasão, tal como as poesias de Guantánamo puderam ser recuperadas por advogados dos direitos humanos e expostas ao mundo. Né? Deixa eu me adiantar um pouco, porque eu tenho pouco tempo. Deleuze e Guattari sugerem, então, que resistir pouco tem a ver com conservar, sofrer, suportar ou opor-se ao movimento. O poder não é o principal responsável pela ação constituinte, pois há um primado das resistências sobre as relações de poder, que na verdade são formações secundárias, reterritorializações. Os poderes funcionam de forma, e aí o termo aqui é nietzschiano, reativa, enquanto as resistências ligam-se à maneira como um campo social foge por todos os lados. Nos sistemas sociais existem sempre linhas fugidias, mas também endurecimentos para impedir essas fugas, ou ainda aparelhos que as integram, desviam ou detêm. O desafio lançado por Deleuze e Guattari é o de pensar essas resistências como fluxos, capazes não de fugir ao mundo, mas de fazer o mundo fugir em direção a outros mundos possíveis. Por isso não podem ser tomadas como simples enfrentamentos fragmentários, ou focos de luta contra os mecanismos de poder. Em certo sentido, são os mecanismos de poder que oferecem resistência às novas formas de existir e lutar propostas pelas resistências. Uma cartografia das resistências acena, portanto, para a compreensão de que os corpos são produtos de relações de força que os compõem, ou seja, são fenômenos múltiplos, e aqui eu começo a me aproximar um pouquinho de Nietzsche para encerrar, são fenômenos múltiplos e sua aparente unidade é uma unidade de dominação, expressão do Nietzsche.
Segundo a leitura deleuziana de Nietzsche, as forças inferiores são chamadas de reativas, pois exercem funções de conservação, adaptação e utilidade. Exercidas por meio de regulações, elas exprimem o poder das forças dominadas. As forças ativas, por sua vez, esses termos do Nietzsche são um pouco controversos, né? As forças ativas, por sua vez, são inconscientes, superiores, espontâneas, agressivas, conquistadoras, transformadoras, indicam incessantemente novas direções e exercem uma misteriosa, expressão deleuziana, primazia fundamental. Deleuze segue Nietzsche de perto quando afirma: ser ativo é tender para a potência. Contanto, é preciso deixar os termos explícitos para evitar contrassensos. Apoderar-se quer dizer ser capaz de impor formas, ou melhor, criar formas, explorando circunstâncias. Assenhorar-se é sempre uma nova interpretação. A força ativa afirma suas diferenças e faz dela uma forma de gozo, de alegria. A reativa, por sua vez, funciona separando, limitando e restringindo. Existe algo de administrativo, de mera administração na reação, enquanto algo da ordem da criação se exprime na afirmação. A força ativa é, portanto, plástica, agressiva e predomina sobre as simples adaptações ao meio. É uma forma de transformação, a força de Dionísio. Eu iria explorar um pouquinho mais o Nietzsche e alguns exemplos em relação à noção de multidão, conforme desenvolvem o Michael Hart e o Antônio Neri. Para encerrar e não encher mais muito vocês, eu tinha dado alguns exemplos, alguns relacionados com ativismos em que eu estava ligado. Vou terminar então assim com uma experiência do movimento LGBT. Tomemos como outro exemplo a progressiva transformação dos movimentos LGBTs e dos ativismos queer em ameaças, entre aspas, por favor, para as também, entre aspas, famílias brasileiras. Parte da cultura heteronormativa e cristã passou repentinamente a eleger as orientações sexuais que divergem da heteronorma, assim como os gêneros dissidentes, como pecados primordiais e modelares. Tal condenação, antes de voltar-se contra uma sexualidade em si, expressa um exercício reativo contra o fato de que cada vez mais os e as LGBTs constroem comunidade e produzem em comum uma coletividade que envolve outras formas de ter prazer, de amar, de afetar, de fazer política, de fazer amizade e de estabelecer relações com a cidade. É justamente esse o alvo da reatividade contemporânea aos LGBTs e queers. A criação resistente, aqui estão os alvos, né? A criação resistente e a contradispositivação do amor. A simples prática individual dos afetos homossexuais, ou bissexuais, ou pansexuais, e os desafios aos gêneros binários, antes relegados às esquinas escuras, aos motéis, à prostituição ou aos guetos, reivindicam cada vez mais espaço e dignidade em plena luz do dia, na escola, na família, na mídia, nas ruas, etc. Há uma fórmula anunciada por certas famílias aos seus filhos ou filhas LGBTs que resume bem essa perspectiva. Tudo bem ser gay, mas não precisa ser afeminado, sair por aí de mãos dadas com seu namorado ou namorada. Isso sugere que não é exatamente a homossexualidade ou a bissexualidade, por exemplo, que se dirigem às opressões atuais. Trata-se antes de uma hostilidade contra uma rede de conexão e amparo, contra a capacidade de inventar um comum, de construir relações e afetos de forma relativamente autônoma das comunidades heteronormativas e cisgêneras. As resistências, tal como as heresias, jamais foram aquelas que cometeram um pecado, mas as que ameaçam formar uma nova comunidade e praticar um outro amor. É essa potência para a coletividade que certos políticos brasileiros tanto temem, e é precisamente a adesão a isso que chamam doutrinação. Cartografar é, portanto, urgente. É seguir com olhos vidrados as experiências ativas e afirmativas do agora. É experimentar sem medo as multidões que questionam radicalmente a democracia representativa ou a sua constelação ministerial homogênea e higienista.
É assumir como nossa a herança da luta mascarada, anônima e vândala dos estilhaçadores de vidraça. É fazer amor com os drones e afirmar que, para além da simples naturalidade biológica dos gêneros e das orientações sexuais dissidentes, assumindo seu papel maquínico e produtivo, é não temer o plural dos femininos, as mulheres com pênis, e a afirmação dos femininos, é não barrar a força da mulher, é aprender com a pedagogia da ocupação dos alunos e alunas, e é, enfim, produzir no e o comum das lutas. As forças e poderes da reação erram o alvo, se pensam que resistimos exclusivamente por um partido e que nos propagamos via doutrinação escolar. Que o desânimo não nos vença, e que o combate criativo e a criação resistente existam. Cartografar é urgente. Obrigado.